Provavelmente você já viu o meme. Ele circula a cada primavera pelas redes sociais. Mostra uma imagem de Jesus, talvez diante do túmulo vazio, com uma legenda que diz algo como: "Não são ovos de Páscoa. Não são coelhos de Páscoa. Não se trata de um feriado. Trata-se do meu Salvador ressuscitado." Você entende a intenção por trás disso. Reconhece o coração que fala através dele. Predomina o sentimento profundo de que o chocolate e as cores pastéis talvez tenham deslocado algo sagrado e real. No entanto, também levanta uma questão que muita gente se faz, às vezes em voz baixa e outras vezes na internet. A própria palavra Easter é parte do problema? Se você procurar em sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não a encontrará nenhuma única vez. Isso nos leva à verdadeira questão. Como acabamos em uma festividade que está no centro absoluto da fé cristã, mas que leva um nome que não aparece nas escrituras cristãs? E isso realmente importa? Não é apenas uma questão de vocabulário. É uma questão de origem. Trata-se do que herdamos e do que a Bíblia realmente registra. O cerne de toda essa discussão, a tensão que torna essa pergunta tão crucial, é esta. A história da ressurreição é o acontecimento mais significativo da Bíblia, mas a forma como a celebramos está profundamente entrelaçada com um nome e tradições que não são bíblicos de forma alguma. Portanto, a verdadeira tarefa consiste em desenredá-los, separar a terra da semente e ver o que a Bíblia realmente nos pede para lembrar. Para encontrar a resposta, você deve começar com um único versículo, ligeiramente polêmico, da Bíblia King James. Durante séculos, esta foi a tradução em inglês mais importante. Em Atos 12:4 diz algo bastante surpreendente. O contexto refere-se ao rei Herodes, que prendeu o apóstolo Pedro e planeja executá-lo para agradar aos líderes religiosos. O versículo diz: "And when he had apprehended him, he put him in prison, intending after Easter to bring him forth to the people." Aí está. A única vez que a palavra Easter aparece em uma Bíblia inglesa comum. Durante anos, as pessoas apontaram isso como a âncora bíblica da festividade. Mas aqui está o problema. A palavra grega original que os tradutores da Bíblia King James verteram como Easter é a palavra Páscoa. Se você está familiarizado com as línguas bíblicas, essa palavra lhe parecerá conhecida. É a transliteração grega da palavra hebraica Pesach, que significa Páscoa. De fato, a palavra Pascha aparece 29 vezes no Novo Testamento. Em 28 desses casos, os tradutores da Bíblia King James a verteram como Passover, Páscoa. Somente em Atos 12:4 optaram por Easter. Por quê? Alguns defensores da tradução argumentam que isso foi intencional, apontando que o versículo 3 diz que isso aconteceu durante os dias dos pães ázimos. Dado que esta festa tecnicamente começava no dia depois da Páscoa, argumentam que Herodes devia estar esperando outra festa pagã, a qual os tradutores chamaram Easter. No entanto, a grande maioria dos estudiosos modernos e praticamente todas as traduções modernas, da NKJV, a NIV passando pela ESV, consideram que isso é um simples erro de tradução. Vertem a palavra em Atos 12:4 como Páscoa, assim como fazem em qualquer outro lugar. A pura verdade é que o acontecimento bíblico que corresponde à ressurreição não é uma festividade chamada Easter. É a festa da Páscoa. A igreja primitiva nem sequer tinha um nome próprio para isso. Para eles, a comemoração da morte e ressurreição de Jesus era simplesmente o cumprimento cristão da Páscoa. Chamavam-na de Pascha. De fato, o nome da festividade na maioria das línguas do mundo continua sendo hoje uma variação de Pascha, como Pax em francês, Páscoa em espanhol e Páscoa em dinamarquês. O mundo de fala inglesa é a exceção. Então, de onde vem a palavra inglesa Easter? A explicação mais citada provém de um monge e historiador anglo-saxão do século VIII conhecido como Beda, o Venerável. Em sua obra de Temporum Ratione, sobre a divisão do tempo, Beda escreveu que a palavra inglesa evoluiu, a partir de Eostre ou Eosturmonach, o nome de uma deusa pagã anglo-saxã da primavera e da fertilidade, cuja festa era celebrada no mês de abril. Durante muito tempo, Beda foi a única fonte antiga que mencionava essa deusa, o que levou alguns estudiosos a pensar que ele a havia inventado. Mas então,
Em 1958, arqueólogos descobriram na Alemanha mais de 150 inscrições votivas do século II depois de Cristo dedicadas a um grupo de deusas chamadas Matronae Austriae. A conexão linguística com Eóstria era convincente e sugeria que Beda provavelmente estava registrando uma tradição pagã real, embora local. Quando o cristianismo chegou aos anglo-saxões, o nome da antiga festa da primavera simplesmente foi transferido para a nova celebração cristã da ressurreição, que também ocorria na primavera. O nome permaneceu. Aqui é onde se complica, porque não apenas o nome foi adotado. Juntamente com o nome de Eóstria vieram alguns de seus símbolos. Os mais conhecidos são o coelho e o ovo. Coelhos e ovos eram símbolos antigos de fertilidade e nova vida em muitas culturas pré-cristãs, associados à renovação da primavera. A conexão com Eóstria é um tanto imprecisa e baseia-se principalmente no folclore. Mas a conexão desses símbolos com as festas de primavera é inegável. Como diz um historiador sem rodeios, todas as coisas divertidas da Páscoa são pagãs. O nome, os coelhos e os ovos. Nada disso se encontra na Bíblia. São vestígios culturais, ecos de uma visão de mundo pré-cristã, que foram absorvidos pela celebração moderna. Então, se o nome e os símbolos não são bíblicos, o que é? Qual é a base real segundo as Escrituras do que celebramos? A resposta percorre toda a Bíblia e começa muito antes do túmulo vazio. Começa com a Páscoa. A história está em Êxodo 12. Deus está prestes a libertar Israel de 400 anos de escravidão no Egito. A última praga é a morte dos primogênitos, mas Deus oferece uma saída. Cada família deve pegar um cordeiro perfeito, sem mancha, sacrificá-lo e colocar seu sangue nas ombreiras das portas de sua casa. Naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito e, ao ver o sangue, passaria por cima daquela casa, e o primogênito que estivesse dentro estaria a salvo. Isso não foi simplesmente um evento único. Deus ordenou a Israel que celebrasse a Páscoa todos os anos como comemoração de sua redenção, como diz Êxodo 12:14. Era a história fundamental de sua identidade. Durante 1500 anos eles fizeram exatamente isso. Todos os anos um cordeiro era sacrificado. Todos os anos eles lembravam sua libertação. Era um ensaio geral, uma profecia em ação. E então, um ano, durante a semana da Páscoa em Jerusalém, algo mudou. A realidade definitiva havia chegado. João Batista já havia apontado para Jesus, proclamando em João 1:29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora essa proclamação ia se tornar história. Os escritores do Novo Testamento nos mostram o momento com um cuidado incrível. Jesus compartilha sua última ceia com seus discípulos. E o que é? É um ceder de Páscoa. Ele toma o pão ázimo e o vinho, os próprios símbolos da Páscoa, e os redefine em Lucas 22, 19-20 em torno de seu próprio corpo e seu sangue. Ele se posiciona como o verdadeiro significado do ritual que eles haviam praticado durante toda a vida. Depois o apóstolo João nos fornece um detalhe incrível. Ele observa que Jesus foi crucificado no dia da preparação da Páscoa, como visto em João 19:14, exatamente na hora em que os cordeiros da Páscoa eram sacrificados no pátio do templo. O simbolismo é impressionante. Enquanto os sacerdotes sacrificavam milhares de cordeiros cujo sangue só podia apontar para uma libertação futura, o verdadeiro Cordeiro de Deus foi sacrificado em uma cruz fora dos muros da cidade de uma vez por todas. Por esta razão, o apóstolo Paulo pode dizer com tanta confiança em 1 Coríntios 5:7, porque nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós. Ele não está sendo poético, está sendo preciso. Todo o sistema da Páscoa, o cordeiro, o sangue, a libertação, era uma sombra que apontava para Jesus. Ele não apenas morreu durante a Páscoa, ele morreu como a Páscoa. E isso não é tudo. A celebração da Páscoa era seguida imediatamente pela festa dos pães ázimos e, alguns dias depois, pela festa das primícias. Este era o dia em que o sacerdote movia um feixe da primeira colheita de cevada perante o Senhor. Uma promessa da colheita completa que estava por vir, segundo Levítico 23, 10-11. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos? No primeiro dia da semana, exatamente no dia da festa das primícias. Paulo estabelece essa conexão de forma explícita em 1 Coríntios 15:20. Ele chama Jesus de primícias dos que dormiram. Sua ressurreição não é apenas um milagre isolado, é a garantia da nossa ressurreição.
Ele é o primeiro feixe de uma grande colheita de todos aqueles que serão ressuscitados para a vida eterna graças a ele. O momento não é coincidência, é um encontro divino. Todo o calendário festivo do antigo Israel era um roteiro que apontava para a morte, sepultamento e ressurreição do Messias. Portanto, quando as pessoas perguntam se a Páscoa está na Bíblia, a resposta é não. Não o nome, mas o acontecimento. O acontecimento é o fundamento de todo o relato bíblico. A ressurreição está prefigurada na Páscoa, prometida nos profetas, registrada nos 4 evangelhos. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, explicada nas epístolas e celebrada no livro do Apocalipse. É o centro de gravidade teológico da fé cristã, como diz Paulo. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã, ainda estáis em vossos pecados. Em 1 Coríntios 15, 17. Tudo depende deste único acontecimento. Então, como passamos dessa compreensão rica e centrada na Páscoa da Igreja primitiva para o domingo de Páscoa atual? A mudança foi gradual, impulsionada pelo desejo de criar uma identidade cristã própria, separada de suas raízes judaicas. No século II, explodiu um grande debate conhecido como a controvérsia quartodecimana. Quartodecimano é simplesmente uma palavra latina que significa 14º. O debate girava em torno de quando a Páscoa deveria ser celebrada. Alguns cristãos, especialmente no Oriente, insistiam em celebrá-la no dia 14 do mês hebraico de Nissan, a data real da Páscoa, independentemente do dia da semana em que caísse. Outros, especialmente em Roma, argumentavam que a celebração deveria ser sempre um domingo, o dia da ressurreição. O debate prolongou-se por décadas até o primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C. O concílio convocado pelo imperador romano Constantino tentou unificar a prática cristã em todo o império. Estabeleceram que a celebração da ressurreição deveria ocorrer no domingo e criaram uma fórmula para calculá-la. O primeiro domingo após a primeira lua cheia, após o equinócio de primavera. Essa decisão separou oficial e permanentemente a celebração da ressurreição de sua ancoragem no calendário bíblico da Páscoa. Em uma carta destinada a promover a adoção da data nicena, Constantino escreveu explicitamente sobre a necessidade de se separar dos costumes judeus. O objetivo era criar uma festividade cristã única. Com o passar dos séculos, à medida que a igreja crescia na Europa, esta festividade agora desvinculada começou a absorver os costumes locais pré-cristãos da primavera, como o nome de Eostre e seus símbolos de fertilidade. Da Páscoa bíblica, passamos para uma Páscoa cristã com nome alheio. Esta história não é apenas um detalhe anedótico, revela um padrão. O acontecimento original estava profundamente enraizado nas escrituras hebraicas. Seu significado foi decifrado ao ver Jesus como o cumprimento do Cordeiro da Páscoa e como as primícias dos mortos. Mas quando a celebração se desprendeu de suas raízes bíblicas, tornou-se uma espécie de recipiente cultural que podia ser preenchido com outros significados, outros símbolos e outras tradições. Os coelhos e os ovos não são apenas diversão inofensiva. São um sinal do que acontece quando um acontecimento bíblico se separa do seu contexto bíblico. O que isso significa para nós? Como navegamos por isso? Abolimos o nome de Páscoa? Proibimos nossos filhos de procurar ovos? A Bíblia não nos dá um manual de regras para isso, mas nos dá princípios. A história da ressurreição não é a história de uma nova festividade religiosa que substitui uma antiga. É uma história de cumprimento. Jesus não veio para abolir a Páscoa, veio para preenchê-la com seu significado definitivo. O sangue do Cordeiro nas ombreiras das portas foi uma libertação histórica real, mas também foi um sinal que apontava para o sangue do Cordeiro definitivo, que libertaria toda a humanidade da escravidão do pecado e da finalidade da morte. O benefício teológico aqui é profundo. Quando vemos a ressurreição através do prisma da Páscoa, tudo muda. Já não é apenas um milagre isolado que ocorreu num domingo há 2000 anos. Torna-se o ponto culminante de uma história que Deus tem contado durante séculos. É o momento em que todas as sombras dão lugar à substância, onde todas as promessas encontram o seu sim em Cristo, como diz 2 Coríntios 1, 20. Conecta o Cordeiro do Êxodo ao Cordeiro no trono no Apocalipse. Essa compreensão também resgata o evento de ser simplesmente uma história sobre nossa salvação pessoal e o redefine como uma história sobre a redenção cósmica. Na Páscoa, tratava-se de Deus libertando uma nação de um império maligno. Na ressurreição, trata-se de Deus libertando a humanidade do império do pecado e da própria morte. É um ato de nova criação. Assim como Deus criou a ordem a partir do caos em Gênesis 1, naquela manhã de domingo ele trouxe vida do túmulo
e iniciou uma nova criação que algum dia abrangerá um novo céu e uma nova terra. Esta é a imagem bíblica. É maior, mais profunda e está mais conectada do que uma simples festividade chamada Páscoa. A resposta da Bíblia à nossa pergunta não é nos dar um novo nome para uma festa. É convidar-nos para uma história que começa com um povo resgatado no Egito e culmina em um Salvador ressuscitado em um jardim. O princípio bíblico não gira em torno de como o dia é chamado, mas sim do que é lembrado nesse dia. E o que a Bíblia nos pede para lembrar é a Paxa, a Páscoa, o momento em que a morte passou por cima de nós, porque o Cordeiro de Deus esteve em nosso lugar. É um pouco como encontrar uma bela foto antiga de um ente querido. Imagine que você aguardou durante anos em uma moldura de plástico barata que comprou em uma loja de descontos. A moldura é colorida, talvez um pouco berrante. Não combina muito com a foto, mas é a moldura que ela sempre teve. Um dia, alguém que conheceu seu ente querido a ver diz a você: sabe, a pessoa desta foto era um marceneiro especialista. De fato, construiu uma moldura sob medida para esta mesma foto, esculpida em uma peça de madeira da casa de sua infância. Está em uma caixa velha no sótão. Então você vai e a procura. Tira o pó. A moldura é simples, elegante e cheia de significado. Cada entalhe conta uma parte da história. Quando você tira a foto da moldura de plástico barata e a coloca na moldura que foi feita para ela, a foto não muda. Mas a forma como você a vê muda completamente. Você a vê em seu contexto adequado. Entende suas origens, sua história e sua verdadeira profundidade. A moldura de plástico berrante não era ruim, mas era uma distração. Impedia você de apreciar a história completa. A moldura original, o contexto bíblico da Páscoa, não muda a ressurreição, mas nos permite vê-la como ela realmente é. A obra-prima no centro da história da redenção de Deus. O que fazemos com isso? Como o entendimento das raízes pascuais da ressurreição muda alguma coisa? Em primeiro lugar, convida-nos a ancorar nossa esperança em toda a história das Escrituras. A ressurreição não é uma ideia do Novo Testamento que surgiu de repente. É o cumprimento de uma promessa que percorre todo o Antigo Testamento. Quando falarmos da ressurreição, falemos de Êxodo 12. Falemos do Cordeiro da Páscoa. Falemos da festa das primícias. Ao conectar o acontecimento com suas raízes proféticas, ancoramos o relato unificado da Bíblia. Mostra aos nossos amigos e famílias que nossa esperança não se baseia em um único milagre isolado, mas em um Deus que é que cumpre suas promessas ao longo de milênios. E há algo mais, algo sobre onde colocamos nossa atenção. Grande parte da celebração moderna da Páscoa, mesmo na igreja, centra-se no túmulo vazio. E essa é uma verdade gloriosa e essencial. Mas a ênfase bíblica, especialmente na carta aos Hebreus, não está apenas em um túmulo vazio, mas em um trono ocupado. Hebreus nos diz que, após sua ressurreição, Jesus subiu ao céu e iniciou seu trabalho como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Sua obra não terminou na cruz nem no túmulo vazio. Continua hoje. Ele intercede por nós, media por nós e aplica os benefícios de seu sacrifício em nossas vidas. Quando celebramos a ressurreição, não celebramos apenas um acontecimento passado, mas uma realidade presente. Temos um Salvador vivo que atua ativamente por nós. Mas a parte que talvez mais me marque é o chamado para viver com o povo do novo Êxodo. A primeira Páscoa marcou o início de uma jornada da escravidão em direção à Terra Prometida. Nossa Páscoa, a ressurreição de Jesus, também marca o início de uma jornada. Fomos redimidos da escravidão do pecado, e agora somos peregrinos a caminho da terra prometida da nova terra. Isso significa que a ressurreição não é apenas um fato no qual acreditar. É uma realidade para viver. É um chamado para caminhar em novidade de vida, como diz Romanos 6,4, deixando para trás os velhos caminhos do Egito e vivendo como cidadãos do reino que Jesus inaugurou naquela manhã de domingo. Na verdade, nunca se tratou da palavra Easter. Trata-se da história que contamos. Durante séculos, o mundo de fala inglesa contou uma história que leva o nome de uma deusa do amanhecer, e é adornada com símbolos de fertilidade primaveril. É uma história que se desprendeu de suas ancoragens bíblicas. Mas a Bíblia conta uma história diferente. É uma história de Páscoa, uma história de Páscoa. É a história de um cordeiro cujo sangue salva, uma história de libertação do império definitivo da morte
e uma história das primícias de uma nova criação. Não vem com coelhos e ovos. Vem com pão ázimo e um cálice de vinho. Vem com a promessa de que, porque ele vive, nós também viveremos. Essa é a história que a Bíblia conta, e é uma história que não precisa de um nome pagão para ter força. Sua força provém do túmulo vazio e do rei ressuscitado. Se esta exploração das raízes pascuais da ressurreição mudou a forma como você vê as tradições em sua casa, inscreva-se no canal e nos dê um curtir. Nossa missão é desenterrar a história e as verdades bíblicas que muitas vezes ficaram ocultas pelo tempo. Vamos cultivar juntos uma compreensão mais profunda da nossa fé. O próximo tesouro de conhecimentos bíblicos se abrirá em breve.